Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos mais uma vez o nosso caríssimo Caliban Calides, que volta para responder perguntas sobre a autenticidade dos evangelhos. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Caro amigo Caliban, hoje eu gostaria de trazer à sua atenção diversas opiniões sobre a figura de Jesus Cristo e seus evangelhos. Primeiro, gostaria de focar nos vários estudiosos que defendem a ideia de que Jesus Cristo nunca tem existido, sendo, ao contrário, uma invenção do Império Romano para dominar a população. O que você nos diz dessa linha de pensamento? João, eu já me deparei na minha vida com uma pessoa que dizia exatamente isso aí, de que a gente não deveria perder tempo com religião e muito menos com o cristianismo, que o cristianismo seria uma maquinação, né? Uma teoria da conspiração aí, ou uma conspiração, né? Para dominar a população do seu tempo e tudo, né? Então essa pessoa, inclusive, era uma pessoa de ideias socialistas, né? E eu tentei argumentar com ele em sentido contrário, mas eu não tive sucesso porque essa ideia já estava sedimentada dentro dele, estava bastante construída, né, pelas leituras que ele tinha feito, pelos estudos dos quais ele tinha participado. Então foi possível, né, retirar essa ideia que pode seduzir a alguns estudiosos, né? É interessante, se você for estudar a história romana, essa hipótese ela não se sustenta, né? Por quê? Porque, por ocasião do advento, vamos falar assim, advento suposto, né, do cristianismo, o Império Romano não precisava de nada mais para aumentar o seu poder, porque durante o suposto, né, advento do cristianismo, o Império Romano estava na sua extensão territorial máxima, tinha submetido praticamente a Europa Ocidental inteira, né, inclusive a Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, o norte da África já estava totalmente controlado, e uma parcela considerável do Oriente Médio e do Oriente, né, no caso lá, a Ásia Menor, né, estava em total controle do Império Romano. Então, em primeiro lugar, faleceria motivos, né, para que ele pudesse dominar uma coisa que já estava perfeitamente dominada, né? Por outro lado, o Império Romano ele não precisou do cristianismo para se constituir, porque por ocasião do suposto, né, vamos falando assim sempre do ponto de vista dos detratores, né? Desse ponto de vista, o Império Romano já tinha 7 séculos aproximadamente, ou mais, de frente, né? A civilização romana ela já tinha se alastrado por toda a Itália, por ocasião das chamadas Três Guerras, né? As 3 grandes guerras contra Cartago, né? E isso se deu há, 300 anos antes de Cristo, de 300 a 200 anos antes de Cristo. E o próprio império já estava decretado logo após o assassinato de Caio Júlio César, né? Então, quando supostamente nasce Jesus, não existia nenhum obstáculo para o Império Romano.
E essa teoria, então, ela pode seduzir alguns, mas ela não tem muito fundamento se você for estudar a história, porque o Império Romano, em primeiro argumento, ele dispensou totalmente o cristianismo para o seu crescimento. Ele já existia antes do advento do cristianismo. Ele já era um império por ocasião do nascimento de Jesus. Ele já dominava a máxima extensão territorial de toda a sua existência como império. Então, qual seria esse motivo de criar-se uma invenção, né? Criar-se uma artimanha para tentar enganar a população? Eu acho que quem defende essa ideia aí está, muitas vezes, misturando as coisas. Ele está considerando, né, por exemplo, os Estados Unidos de hoje, que tem um investimento muito grande em Hollywood, né? Tem um investimento muito grande em série de TV, em criação de super-heróis e tudo. Eu acho que está havendo um pouco de ruído, né, quando a pessoa raciocina sobre o Império Romano do passado, tentando comparar com o Império norte-americano do presente, né? E a gente observa que o Império atual, né, ele procura ter esse controle de narrativa, né? Ele procura ter esse controle. Mas, diferentemente do cristianismo, os heróis produzidos por Hollywood, ou os super-heróis que são produzidos aí, Batman, Capitão América, né, Superman, etc., né, Homem de Ferro, todos eles são vencedores. Eles ganham, derrotam e submetem totalmente os seus adversários. E no caso de Jesus, que seria um herói perdedor, né? Seria alguém que morreu, ao final das contas, na cruz, supliciado por esse mesmo império, que também seria outro contrassenso, né? Ele vai produzir um líder negativo que estimule exatamente o oposto daquilo que criou o império, ou seja, aquele sentimento de supremacia, o sentimento de orgulho racial, de orgulho militar, de todo um modo de ser que privilegiava o orgulho nacional. E os próprios deuses romanos, né, eles nada mais eram do que a representação prática desse espírito do povo romano, esse espírito de conquistador, de rapina, desse espírito de brutalidade, de falta de piedade para com o submetido, para com o vencido. E seria curioso, né, explicar por que motivo Roma teria inventado o herói ao contrário, né? É muito estranho. Então, não se sustenta do ponto de vista histórico, não há uma motivação conectada para explicar essa possibilidade, né, desse herói negativo, né, desse herói ao contrário, que é o caso de Jesus, né, porque Jesus perde tudo, né, ele não reina, o reino dele não pertence ao mundo, é o reino de outro mundo. Então, existe muita incoerência nessas ideias, e elas são, evidentemente, insustentáveis. Se você parar um pouco, raciocinar um pouquinho, você vai ver que não tem muita lógica, né? É o que eu penso sobre quem defende esse tipo de ideias. Muito bem. Caliban, além desses estudiosos mais radicais que negam completamente a existência de Jesus, existem muitos outros que defendem que, se Jesus Cristo tenha porventura existido, sua importância histórica seria praticamente desprezível.
e que a imagem atual desse Jesus da igreja seria um mito bem construído para dominar o público. Em outras palavras, Jesus Cristo seria o resultado de uma propaganda bem elaborada da igreja romana para defender seus postulados. Qual a sua opinião sobre essa outra linha de raciocínio? Uma coisa nós temos que falar bem da verdade, que o cristianismo ele teve a sua eclosão no mundo beneficiada pela existência do Império Romano. Isso é fácil de se argumentar, de se provar isso, né? Porque a inexistência de fronteiras no Império Romano, de alfândegas, de diferenças culturais muito fortes entre os povos, né? Eles dificultariam a propaganda do cristianismo. Então, digamos assim, que um dos efeitos colaterais não desejados do Império Romano foi oferecer as condições ideais para que o cristianismo se propagasse dentro de suas fronteiras. Isso é verdade, mas não que fosse desejo evidente do Império, né, de se autodestruir, porque o cristianismo ele era exatamente a antítese, né, da própria concepção de Império Romano, né? Então, é difícil você provar, né? Difícil você provar que o Império estaria criando algo para se autodestruir, como eu respondi na pergunta anterior, né? Mas, a bem da verdade, nós temos que dizer que sim, o Império Romano ele ofereceu determinadas condições, por exemplo, uma língua só, as mesmas tradições, a ausência de fronteiras, a facilidade de circulação das pessoas no meio do Império, sem maiores impedimentos. E, então, da mesma forma que a globalização, ela também, a globalização atual, né, ela tem um efeito colateral que é fazer com que os povos se conheçam mais, se conheçam melhor, e evidentemente não era esse o objetivo, né, da globalização, nem do neoliberalismo, né, mas que, entretanto, ele vem a ocorrer. Assim também, essa situação do Império Romano vai propiciar as condições ideais, né, para a propagação da ideia cristã. Porque vamos raciocinar naquele tempo lá com o absolutismo romano, a dureza da lei romana, né? Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei, né? E, não, evidentemente, oferecia caso a todo tipo de sublevação e de revolta. E, um dia, essas sublevações e essas revoltas, elas levaram efetivamente ao fim, ou à decadência do Império Romano, da maneira como nós conhecemos, né? Embora ele tenha continuado formalmente do lado oriental, né, com o Império Bizantino, mas que não era mais, evidentemente, o antigo Império Romano do Ocidente, né? Então, ofereceu, sim, algumas condições para que viesse a ocorrer a sua própria autodestruição, mas isso não era um efeito desejado pelo sistema vigente imperialista. É uma coisa que ocorreu não obstante e apesar de tudo, né? Apesar de todo o empenho em submeter todos os povos. Nós, por exemplo, tivemos a revolta de Espartacus, em que Roma, ela dizimou, né? Ele aniquilou com uma brutalidade extrema todos os revoltosos, né? E isso não veio a arrefecer os ânimos de todos os revoltosos, mas, pelo contrário, forneceu munição histórica para que
isso viesse a acontecer futuramente, né? Como acontece com todas as conspirações, com todas as revoluções, sedições, etc., né? Mas o fato é que a Igreja Romana, ela é bem diferente do Império Romano, conquanto seja um sincretismo, né? Conquanto seja um sincretismo, ou seja, uma reunião de ideias diferentes sobre o mesmo teto, sobre o mesmo guarda-chuva. Então, nós temos o paganismo e todas as crenças que foram assimiladas pela Igreja Romana, e então isso já é um outro cristianismo, que não aquele cristianismo dos pescadores, da gente simples, do povo, até porque na Igreja Romana já é um movimento mais intelectualizado, com a tentativa de polimento, de melhoria do padrão intelectual daquela crença semítica, né? Então, poderíamos sim argumentar que o Jesus verdadeiro, ele possa ser diferente do Jesus da Igreja Católica Romana, mas não se distancia muito se nós observarmos, não. Ainda é um ídolo perdedor. Eu estou falando assim, né, porque ele perdeu a sua vida, né? Aquele que perder a sua vida ganha-la-á, né? Como o próprio Cristo, ele promete, né? Então, o fato de Jesus, né, ter revolucionado a história é irretorquível. Não tem como nós tentarmos dizer que a sua importância histórica tenha sido desprezível e que, pelo contrário, o Jesus que a Igreja teria criado ou inventado ou mitificado seria de muito maior efeito do que o Jesus verdadeiro. Isso também não é verdade, né? Também é outro argumento falso. Que o Jesus verdadeiro foi esse que arrastou as multidões, não foi o Jesus da igreja que arrastou as multidões. As multidões se arrastariam um pouco por um Jesus que fica dentro de uma igreja, que fica seguindo rituais judaicos, rituais romanos. Esse tipo de Jesus, ele produz o que a Igreja Católica produziu, fanáticos, seguidores, carolas, e evidentemente não é o Jesus que arrastou as multidões, né, e que revolucionou a história. Então, esse Jesus da igreja, ele foi, muitas vezes, ele tentaram aniquilar o Jesus verdadeiro, mas ele sempre ressurgiu. Nós vamos ver o maior movimento de ressurreição do Jesus verdadeiro com o Francisco de Assis. Não obstante terem passado tantos séculos, né, o Jesus não é o Jesus das cruzadas, o Jesus da Inquisição posterior, né? Aquele Jesus de Francisco de Assis, ele novamente incendeia o pensamento religioso europeu. Por que Francisco é seguido? Francisco chega a ser seguido por mais de 5.000 adeptos, né? Que é bastante para aquela época recuada, né? Durante a Idade Média, né? Em plena Idade Média, né? Então, o Jesus romano, o Jesus da Igreja Romana, né? Que é todo cheio de coroa na cabeça e tudo, né? Esse Jesus, ele não comoveu as multidões, não. As multidões, eles seguiam a igreja, porque a igreja, ela comandava tudo, né? Ela comandava o direito, comandava o poder terreno, posteriormente ela coroou todos os reis, né? Mas esse tipo de igreja você segue porque você tem medo e não porque você ama, né? Ao passo que o Jesus lá do Lago de Genezaré, do Jesus do Sermão da Montanha, né? Ele arrasta as multidões, né? Então, esses que defendem a ideia de que Jesus nunca tem existido, eles estão errados, né?
Dá para se provar isso porque há indicação da existência de Jesus com o historiador Flávio Joséfo, né? Ele faz a referência da existência de Jesus Nazareno, e é um documento histórico, né? E contra o documento da história a gente não tem como senão aceitar. Agora, aqueles que tentam reduzir o papel e a importância histórica de Jesus Cristo, colocando ele como um mito inventado pela igreja, eles também incorrem em outro erro, né? Que é o mesmo da primeira argumentação. Por que motivo que se criaria um Jesus que seria melhor do que ele realmente existiu? Então, se a igreja teve a capacidade de inventar as falas de um suposto Jesus, teve a capacidade de inventar todo o evangelho, então ela tem uma grande capacidade e merece créditos, né, por ter criado um modelo de um ser maravilhoso que todo mundo quer ser igual, quer seguir, quer amar e quer ser do mesmo jeito, né? Então seria a igreja que deveríamos honrar, né? Mas isso não aconteceu. A gente sabe que a partir do momento em que o cristianismo passou e se tornou religião do Estado, né, como bem explica o Espírito Emmanuel na obra de mesmo nome, né, a obra Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele explica detalhadamente tudo que aconteceu com a Igreja Romana no seu princípio, depois a sua hipertrofia, depois a submissão das demais igrejas do cristianismo ao seu poder ditatorial, né? Essa hipertrofia romana, que vai repetir os velhos enganos do próprio império material, que sucumbia, né? Até pelo contrário, nós vamos dizer assim que e é só nesse ponto que nós vamos concordar. Foi exatamente essa igreja romana, mesmo apresentando um Jesus um pouco diferente, foi que permitiu que o império durasse um pouquinho mais, mas não foi tanto assim. Tanto que a igreja ela se transforma em religião oficial do Estado no ano 325, no Edito de Milão, sob o imperador Constantino, que já está levando a capital lá para Bizâncio, né? Na construção da cidade em sua própria homenagem, que é Constantinopla, né? Que é a atual Istambul da Turquia, né? Então, ele já estava levando para lá. Então, o quê? Durou quanto tempo? Né? Durou quase nada, né? Porque o Império Romano vai cair sobre as hordas bárbaras pelo ano de 400 e pouco, né? 470 e pouco, se não me engano. Não tenho certeza da data, se é 416 ou 476, né? Mas aí já o Odoacro, né, rei dos Érulos, já tinha deposto o último César do Ocidente. Então, se a igreja, ou o cristianismo, né, ele ajudou muito pouco, né? Porque logo se acabou, né? É o que eu penso sobre o assunto. Eu acho que há muito... No início, você luta e quer destruir aquela ideia, né? Que foi o que tentaram fazer, e Roma tentou destruir o cristianismo, né? O judaísmo tradicional tentou destruir o cristianismo e não conseguiram. Depois que você não consegue, aí você fala assim, ele não existiu. Que é uma outra forma de você combater, né? Você dizer que não existiu, que não houve nada daquilo, né? São sempre subterfúgios e maneiras de tentar obstar a marcha inelutável da verdade. A verdade vencerá todos esses desafios, né? A luta, o sangue, a morte, a ironia e depois o negacionismo também. Ele vencerá isto também. Uma última pergunta, Caliban. Para fechar esse assunto sobre a divergência de opiniões sobre o tema, quero comentar sobre outros vários estudiosos que até admitem que Jesus tenha existido,
mas colocam em dúvida a autenticidade dos evangelhos. Geralmente eles apontam fatos como o de Jesus, semelhante a Sócrates, não ter escrito nada, ou por ter se passado muito tempo desde os ocorridos, ou pelos textos terem sido escritos em línguas que já nem existem mais. Enfim, tudo isso é utilizado por esses últimos estudiosos para afirmarem a impossibilidade de os evangelhos serem autênticos. Como é que ficamos sabendo a verdade, Caliban? As variadas opiniões negativas são de deixar qualquer um na dúvida, você não concorda? Eu concordo que a dúvida, né, ela é mais uma estratégia dos negadores, né? Primeiro, vamos lembrar lá, foi o combate a ferro e fogo com a morte das pessoas, né? Depois nós temos a ironia. Você diz que não é assim, desse jeito, né? Depois você diz que não existe, né? Depois você diz que existe, mas que existiu, mas o que se escreveu sobre ele não é verdade ou não pode ser provado. É sempre a mesma novela, não muda muito, não. O fato de Jesus nada ter escrito, né, assim como Sócrates também nada escreveu, isso não quer dizer que Sócrates e Jesus não tenham existido. Ele existiu. Então, eles estão dizendo, existiu, ele existiu. Embora, né, digam hoje, né, e recentemente, olha, Pitágoras também não existiu, não. Pitágoras é uma lenda. Então, a gente percebe muito bem essa estratégia, né, de combate, né? Você tenta, ou eles tentam, vamos dizer assim, os detratores, né, do Evangelho, tentam de todas as formas lançar agora a dúvida, né, sobre a autenticidade de tudo, porque nós vivemos em uma época em que tudo é colocado em dúvida, né? Nós estamos na época da fake news. Outro dia eu vi uma notícia no YouTube e eu falei assim, nossa, fulano morreu, né? Aí eu falei com a minha filha, né? Ela falou assim, não morreu não, isso aí é fake news. Eu falei, mas está no YouTube lá, assim, né? Não é obrigação da proprietária do YouTube fazer uma vigilância sobre essas notícias falsas que são colocadas. Então, nós vivemos uma época em que de tudo se duvida. Né? Nós temos aí, a gente sabe, tem as expressões que eles falam hoje, que é a tal era da pós-verdade, né? É a era aí de que a verdade não tem muita importância, não é importante. Assim como muitas vezes em movimentos doutrinários, não tem importância se o preletor lá, se o palestrante, ele comete erros grosseiros na sua língua. As pessoas relativizam, falam, importante é o fundo. Mas daqui a pouco nós estaremos falando outro idioma, né? Porque as pessoas criam outro idioma, escrevem mal e tudo. E também relativizam mesmo as verdades que a gente tem, por exemplo, no espiritualismo moderno, né? Também chamado de espiritismo, né? Bom, o fato de os evangelhos terem sido escritos há muito tempo, de terem sido escritos em línguas que atualmente, né, são línguas mortas, isso não significa absolutamente que eles que não sejam autênticos, esses evangelhos. Quem fala dessa forma não conhece o processo de formação da história. Como é que acontece nos fatos? Acontece um fato qualquer. Alguém emite uma ideia, uma opinião ou relata um acontecimento. Se não for verdade, quanto mais próximo desse acontecimento, surgirão os detratores, surgirão aqueles que são os contrários àquelas ideias ou àquela narrativa. Quanto mais próximo, então, da fonte original que produz aquela informação, com maior segurança nos encontramos. Por que a gente procura sempre as fontes primárias? Porque é mais crível
que numa época mais próxima daqueles acontecimentos, houvessem testemunhas. Por exemplo, uma pessoa fala, eu conheci o tal de Jesus lá e tudo. Eu conheci o Pedro, eu conheci o João, ou o Felipe, o discípulo de Jesus. Eu fui amigo do Bartolomeu, né? Conheci o doutor Paulo de Tarso e tudo, né? Isso, evidentemente, deve ter ocorrido naquelas épocas recuadas. Então, o processo de formação da história é assim mesmo. Os historiadores, eles vão procurar autores antigos para se cercarem da segurança. Não são autores modernos, de opiniões modernas, que devem balizar essa nossa busca pela autenticidade, não. A busca pela autenticidade já ocorreu no passado. Por que nós sabemos que Troia deve ter existido? E depois foi descoberta, né? Que no século XIX, Troia foi finalmente descoberta. Até então era uma lenda, né? Porque tinha relatos. Porque diziam, isso tinha livro, né, em Roma que falava, existe a cidade de Troia lá, que é aquela que os gregos falam lá na Odisseia, né? Então existe tudo. Foi por causa de escritos que o sábio que descobriu Pompeia, Herculano, porque haviam relatos. Foi por causa de livros, foi por causa de tradições, que o Ivans, ele vai descobrir Babilônia. Foi por meio desses documentos, por exemplo, a Pedra de Roseta, que é famosa, estava escrito, né, em 3 línguas, né, narrando a mesma coisa, aquele dicionário de pedra para nós ali. Então, quanto mais próximo nós nos encontramos do fato primário, maior probabilidade de acerto nós temos. E foi exatamente o que ocorreu. A igreja, os doutores da igreja católica primitiva, né, quando nós falamos de igreja, estamos sempre nos referindo à igreja católica apostólica romana do princípio, né? Sabendo que todas as demais igrejas do cristianismo se derivam dessa igreja romana, é evidente. Então, esses doutores, eles nos fizeram esse trabalho, eles fizeram esse favor de checagem das fontes, de coletagem, né, ou coleta dos testemunhos, né, que você vai escrever um livro, você vai escrever uma biografia. Como é que você faz quando você vai escrever uma biografia? Eu vou escrever a biografia de um tal de Jesus Cristo, né? Eu vou ver quem foi que, porventura, tenha conhecido alguém que tenha conhecido o Jesus, não é isso? Que é assim que a história chegou até os nossos dias, que uma pessoa contou para outra, que contou para outra, que contou para outra, e aquilo foi registrado num livro, em livros, em escritos, e os doutores daquele tempo fizeram o trabalho. Nós não precisamos nos preocupar em fazer o trabalho novamente, seria insensato, e seria impossível. Vamos exemplificar com isso as comunicações de espíritos, né, após a morte do corpo físico, que são a documentação de sobrevivência que o Kardec coletou no livro dos médiuns, no livro Céu e Inferno, etc., principalmente no livro Céu e Inferno. Eram pessoas todas que tinham parentes na época, tinham amigos, tinham conhecidos, tinham adversários, que todos aqueles relatos ali, podiam ser comprovados. Vejam também depois, né, um século e tanto depois, nós vamos ver o Chico Xavier fazer a mesma coisa, receber aquelas milhares de comunicações de pessoas que tinham vivido aqui, que falavam coisas que as pessoas lembravam, que tinham segredos que só pessoas sabiam, algumas pessoas sabiam. Então, a autenticidade, então, dá para se perceber quanto mais próximo da época. Como é que eu sei que o espírito dele é o Sócrates hoje? É mais difícil, né? Uma comunicação. Eu vou ter que, de certa forma, acreditar sobre palavra nele, se ele
deram uma mensagem, vou dizer, por um bom médium, um médium idôneo, um médium bem formado, um médium sério, um médium estudioso, né, que tem autocrítica. Então, existe uma possibilidade muito grande que esse ditado aí seja do Sócrates, ou seja, do Platão. No caso do Chico Xavier, o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, as pessoas vão falar assim, é tudo mentira. Porque todas as pessoas que foram as testemunhas desses fatos vão ter desencarnado. Não é verdade? Então, vão falar assim, não, tudo é mentira. Eu quero que aconteça de novo, para eu acreditar, né? Não seria bastante insensato nós fazermos esse tipo de exigência com relação às comprovações atuais do Espiritismo, da mesma forma com o cristianismo antigo? Seria insensato de nossa parte duvidarmos dos livros dos estudiosos lá do primeiro século, do segundo século da Era Comum, né? Ou do depois de Cristo, né? Como a gente diz no cristianismo, né? Então, existe muita incompreensão sobre isso. Por exemplo, nós temos um livro lá, Materializações Luminosas. Eu mostrei para uma pessoa. A pessoa falou assim, isso é Photoshop. Aí eu falei assim, mas não existia Photoshop naquele tempo. Mas aí eles tinham algum jeito de enganar. Pronto. Mas o livro as fotos estão autenticadas, né? O delegado de polícia lá da cidade, né, ele assina no verso da foto, Chico Xavier testemunha que aquelas fotografias foram retiradas pelo fotógrafo, o senhor Lomba, etc. e tal, né? E tem aquela série de assinaturas aí. As pessoas falam assim, mas eu não acredito, e pronto. Então, do mesmo modo, nós ficamos com relação a essa questão da autenticidade dos evangelhos. Ora, por que os evangelhos são a fonte mais segura? Porque são daquele tempo, ou próximos daquele tempo, segundo os documentos. Gente, isso aí não é um chute que a pessoa fala, não. Isso tudo foi estudado. Isso aí, milhares de cabeças pensantes se debruçaram ao longo de séculos para chegar a essas conclusões. E quem somos nós para negar todo o trabalho de historiadores, de estudiosos, de exegetas, de hermeneutas e tudo, né? De pessoas gabaritadas, estudiosos profundos. Quem somos nós? Simplesmente porque a gente está na era do Google, lá que a gente digita lá e quer ter uma enciclopédia confiável na era moderna lá, uma enciclopédia para preguiçosos, né? Assim vamos dizer, né? Então, o fato de ter sido escrito em outras línguas não quer dizer que não possa ter sido traduzido, não é verdade? Não quer dizer que essas línguas a gente não saiba o que está escrito nessa. A gente sabe o que significam os hieróglifos hoje, né? Os sinais que estão lá, a gente sabe que sons que eles tinham, né? Então, a gente não vai saber do latim ou do grego, né? Como dizer, como é que eu vou concluir isso? É muita audácia da nossa parte pretender que tudo seja mentira. É evidente que existe, né, uma autenticidade, vamos dizer assim, uma autenticidade uma probabilidade muito grande de todos os textos serem realmente confiáveis, até porque eles são diferentes, não são absolutamente iguais, mas o fato de ter pequenas diferenças fortalece a sua autenticidade, e o fato de serem repetitivos em alguma coisa também fortalece o fato de ser repetido alguma coisa e fortalece o fato de ser um pouco diferente. E assim acontece com todo relato histórico. O Stevenson, Ian Stevenson, né, autor do livro, lá, os 20 casos sugestivos de reencarnação, ele coletava as opiniões da vizinhança, dos parentes, de tudo. E é interessante que havia divergências, mas diferenças naturalíssimas, segundo o ponto de vista de cada um dos depoentes, né, sem que isso
retirassem a autenticidade do que tinha acontecido. Era até interessante, era melhor do que se fossem todos iguais, né? Aí parecia que estava ensaiado, né? Mas o fato de ter pequenas diferenças de observação tornaram as experiências do ilustre professor mais críveis, mais acreditáveis, né? Da mesma forma, os chamados 4 evangelhos, né? Os 3 sinópticos e o evangelho de João, que contam, né, a história da samaritana. É um conto maravilhoso, né? Da cura do cego de nascença, da ressurreição de Lázaro. Ora, por que isso não seria autêntico, né? Então, suponhamos lá que tenha havido interpolações, que tenha havido alguma alteração de texto ao longo da história. É possível? É possível, mas você não consegue empanar o brilho da doutrina contida nos evangelhos, porque aquelas palavras, elas têm vida eterna. As palavras de Jesus, elas são o código divino. Isso na minha opinião, e acredito que seja na opinião de todos aqueles que estudam bastante. Mas sempre existirão os negadores. É como diz Humberto de Campos no livro Lázaro Redivivo, né? Quando a pessoa está do lado de cá, quer dizer, da terra, né? Ela acha que ele tem que ser de um jeito, e vai para o lado de lá e vê que a coisa não é bem assim, né? Então, a gente parece crianças discutidoras, realmente, né? Então, tivemos a fase, né? Só para finalizar e fechar, João, tivemos a fase do combate à ideia, o combate com carnificina, com brutalidade, com violência, e isso não acabou com a ideia. Depois nós tivemos a fase da estatização, né? Que foi talvez uma das piores coisas que aconteceu com o cristianismo, mas que teve a finalidade histórica de trazer, de carregar, né, naquele esquife, ou no túmulo que foi a igreja, mas trouxe até nossos dias o texto, isso que era importante, né? Numa época em que não existia gravadores ainda, então nós tivemos a igreja cumprindo esse papel de nos trazer o texto daquelas maravilhas ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós tivemos a fase da ironia, estamos na fase do negacionismo, né? Em que nós pretendemos, infantilmente, né? Começar tudo do princípio. Sabe o que parece? Aquela criança que faz, muitas vezes, um castelo de areia e está quase chegando lá no topo, né? Está prestes a colocar a bandeirola no alto da torre, aí se enfesa e destrói tudo, né? E desmancha tudo, né? E bota a perder todo o trabalho que ele próprio tinha realizado. Isso é o que acontece com uma civilização atual, constituída de espíritos, na sua grande maioria, ainda imaturos, que não compreendem essas coisas que nós estamos tentando falar delas, sem a pretensão de nós sermos um doutor no assunto. Nós não temos nenhum título acadêmico, somos uma pessoa absolutamente desprovida dessas insígnias que são tão desejosas, né, desejáveis aqui no nosso mundo, né? Somos apenas uma pessoa que pensa, uma pessoa que estuda e que ama o Evangelho de Jesus. É como eu me conceituo. Então, Jesus existiu, sim, turma da oposição, tá? E os Evangelhos são a verdade também, nada obstante, algumas distorções que podem ser percebidas se nós estudarmos com atenção. Muito bem. Chegamos ao fim de nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer, como sempre, os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, claro, o nosso amigo Caliban Calites pela participação. Muito obrigado, Caliban.
Obrigado a você, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!